no final das contas. Ô Elton, agora enquanto tudo isso acontecia, ou antes disso acontecer, o Cruzeiro ia lá e emitia 3, poderia ter sido 4, 5, Mineirão com mais de 50 mil pessoas. Então, temos que falar desse combo aí. Vamos começar o combo. O Cruzeiro vinha de 2 derrotas fora de casa e a torcida deu mais um show. A torcida que abraçou o Cruzeiro. Esse Cruzeiro, vamos lá, vamos fazer um joguinho aqui. Cruzeiro, quando termina o Campeonato Mineiro, é esse mesmo elenco que o Cruzeiro tinha. Que tipo de projeção que muitas pessoas fizeram sobre esse Cruzeiro na mão do Seabra? De dúvidas, extrema dúvidas, se brigaria era para cair, e olha o desempenho dessa equipe ainda sem os reforços. Eu vou lembrar de novo disso, porque isso só aumenta a responsabilidade dos contratados. Os contratados, eles terão que fazer algo do nível ou acima. Nada menos do que isso, nada menos do que estamos vendo, o torcedor do Cruzeiro vai aceitar. E com total razão. Barreal tem encaixado como uma luva nessa equipe do Cruzeiro. E é claro que a gente tem que destacar aqui o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Matheus Pereira é piada o tanto que a criança joga. É um absurdo. E que bom para o Cruzeiro. E aí aumenta ainda mais a expectativa e os objetivos que o Cruzeiro tem. Hoje o Cruzeiro está ali pertinho do G6, mas a pontuação bem baixa ainda ali em questão de proximidade com os que estão lá na cabeça. O time do Cruzeiro hoje, nas mãos do Seabra, é sim um time que pode se esperar muito, mas muito mesmo dentro da competição. E mais uma vez, só para dar aquela apertada na orelhinha da turma que vai entrar nesse time. O sarrafo está mais alto, então que vem aí craques como o Wallace, como o Mateuzinho, como o Lautaro. A responsabilidade de vocês é fazer esse Cruzeiro, que está jogando muito bem, 100% de aproveitamento, jogando no Mineirão, aumentar ainda mais o patamar, porque está jogando bem e está dando gosto de ver o Cruzeiro. Fala, Zé. 55.186 torcedores ontem estiveram no Mineirão e o Seabra, aquilo que muitos têm falado, não só torcedores, mas também na imprensa, né? Ficou evidente como que um meio-campo com Álvaro Barreal, com Romero e o Lucas Silva, que fez um bom jogo ontem, tão criticado nas últimas oportunidades, nas últimas partidas e, na minha opinião, justamente criticado. Ele fez um bom jogo ontem, mas o Barreal, juntamente com o Matheus Pereira, temos que falar em mais um jogo. O que está jogando o William é simplesmente um absurdo. É um absurdo o que está jogando o William. E o Marlon retornou à lateral esquerda, jogando muito bem. É um time muito bem treinado. O torcedor ou algumas pessoas podem não gostar do trabalho do Seabra, mas uma coisa que beira até a covardia ser dita é que o Cruzeiro não tem sistema, que o Cruzeiro não é um time que tem um planejamento de jogo, um modo de se marcar, não. Isso está tudo bem exposto. E ontem funcionou muito bem, porque, repito, que volta é importante a volta do Álvaro Barreal, que é uma descoberta do Seabra neste meio-campo. O Álvaro Barreal vem para jogar como uma espécie de ala, como uma espécie de atacante, e o Seabra o recoloca ali nesta trinca de volantes ontem com Romero, Lucas Silva e Álvaro Barreal mais à esquerda. Isso deixa o Matheus Pereira ainda mais livre, faz com que o Matheus Pereira tenha mais condição de ficar livre. E então, um Álvaro Barreal que desarmou ontem 3 vezes. Foi o líder em desarmes ao lado do William. Um Cruzeiro que não tem atacantes para pesar a área, mas que tem muita criatividade e intensidade. O que falta o Cruzeiro realmente para melhorar ainda mais nesse campeonato é levar pelo menos parte desse desempenho para fora. Porque no Mineirão não há o que se dizer. 6 jogos, 6 vitórias. E eu não vou aqui, mas venceu o Corinthians. Mas venceu o Cuiabá. O Cuiabá empatou com o Flamengo no Maracanã. Daqui a pouco, o Cruzeiro vai completar, de repente, os 19 jogos. O Cruzeiro vai jogar contra o Flamengo, no Mineirão ainda, contra o Palmeiras, contra o Atlético. Agora, normalizar 6 vitórias em 6 jogos
acho que é um pouco de crueldade também. Então o Cruzeiro segue e segue muito bem dentro de casa e acho que os reforços que estão fora devem estar animados, porque vão ter a possibilidade de entrar em um time que mostra vários perfis de organização. O Cuiabá, que muita gente inclusive desmereceu a vitória do Cruzeiro, o Cuiabá meteu 5 no Fortaleza, no Vojvoda. O Cuiabá deu calor na rodada anterior, sabe? E aí, além de tudo isso, nós estamos falando de um Cruzeiro que, por exemplo, o Atlético pegou o Botafogo, tomou 3. O Cruzeiro meteu 3 nos caras. Ah, mas é em casa, não interessa. O Botafogo é o adversário. O Corinthians, o Atlético foi lá e penou para empatar. O Cruzeiro meteu 3, poderia ter metido 4. Aí por que eu estou relacionando? Primeiro porque a gente trabalha num lugar que o futebol é polarizado. E essas comparações são inevitáveis. O Seabra está entregando muito com muito pouco. É muito importante... Aliás, muito pouco não. Muito com... É muito pouco sim, viu, HG? Não, muito pouco é muito não. pouco, cara. Não é não. Os jogadores... Cara, olha, assim, o diferenciado nesse time muito é o Matheus Pereira, muito pouco o são Williams e o lateral esquerdo, que é o Marlon. O que o Seabra entrega com esse elenco do Cruzeiro, mas eu não acho que ontem muito não pouco, tinha o João Marcelo, que ontem tinha o Lucas Silva, que a gente acha bastante questionável nessa temporada, isso. Que são 2 atacantes que a gente não consegue confiar, que são o Verón e o Arthur Gomes. Olha o que esse elenco está fazendo. Aliás, a gente precisa parabenizar o Seabra e muito. Não, mas eu não acho que é muito pouco. Não, você acha que é muito pouco? Eu acho que é muito pouco. Que ele entrega... Eu acho que ele entrega acima da expectativa, mas eu não acho que o elenco é pouco assim, não. O Romero está jogando um absurdo no meio-campo, sabe? Eu não acho que o elenco é muito pouco, do Seabra. Gente, peraí. Até os caras que eu estou questionando, que são o Verón, o Arthur Gomes, o Lucas Silva, eles estão jogando bem. Ou não? Jogaram bem ontem. Não, jogaram bem. O Lucas Silva jogou bem ontem, depois de um longo período. Eu acho que ele jogou bem contra o Fluminense. Não, eu discordo, eu entendo a sua opinião, mas discordo. Mas assim, é que assim, alguns jogadores, antes deles jogarem com o Seabra, eles eram totalmente questionados. A gente chegava aqui e falava, pô, o Arthur Gomes, pô, o Gabriel Verón. E, cara, o que o Seabra tá fazendo é de se parabenizar, é de aplaudir em pé, cara. É de levantar aqui no programa todo mundo. Porque é histórico. É histórico. Sim. Rodrigo Fuscaldi acabou de me mandar aqui, é a primeira vez na história do Cruzeiro em campeonatos brasileiros que o time vence 6 partidas seguidas. Não, isso é histórico, não? Além disso, e assim, cara, sinceramente, o que esse time tá jogando é muita bola, cara. O Corinthians ontem, se o Cruzeiro quisesse, dava pra fazer mais. O Corinthians não viu a bola. E assim, o Seabra entrega com o elenco. Que, cara, ninguém olha ali e fala assim, pô, eu queria ter no meu time o Gabriel Verón, eu queria ter no meu time o Arthur Gomes, eu queria ter no meu time o Lucas Silva. Cara, ele tá fazendo jogadores que eram bastante questionados, jogarem muita bola. E é o melhor momento do Matheus Pereira desde que ele chegou. Eu entendo que tem a questão da adaptação, é um cara que nunca jogou aqui, nunca tinha jogado aqui. E ele tá jogando muita bola, muita bola. Eu, inclusive, pedi o Matheus Pereira na seleção. Porque, cara, falta ao Brasil um camisa 10 com a inteligência que tem o Matheus Pereira. Eu até acho que o Lucas Paquetá tem essa inteligência. Mas, e na ausência do Paquetá? A gente não sabe até quando. Exatamente. E na ausência do Paquetá, que pode acontecer daqui a pouco. O Matheus Pereira joga muita bola, cara. O jogo de ontem do Matheus Pereira, quando ele recebe a bola, aproveitando a falha do Félix Torres, ele avança com tranquilidade, invade a área e mete no canto do goleiro. Eu falei, cara, falta esse tipo de jogador na seleção brasileira. O que nós precisamos observar é que daqui a pouco, o que o Seabra terá à disposição de reforços é algo muito relevante. Por isso que eu falei, está entregando muito, mas não é com muito pouco, não é com pouco. Muito com pouco. Mas quando eu falo pouco, é exatamente nisso aí. Você tem um zagueiro muito bom, que é o João Marcelo. Você tem 2 laterais de excelência. Aliás, eu digo 2 não, eu digo 3, porque o Kaique também é um lateral muito interessante. O Romero está jogando demais, o Barreal encaixou demais, o Matheus Pereira jogando demais. Eu acho que o Arthur, inclusive você falou, acho que foi depois da rodada anterior, né? Sobre a questão do Arthur Gomes. Eu acho que o Arthur Gomes é um jogador importante para você ter no elenco. Ele não vai ser titular desse time, mas acho importante você ter no elenco um jogador como o Arthur Gomes. Porque ele tem a oferecer. As características dele, elas podem ser muito bem, daqui a pouco, quando o Cruzeiro tiver todo mundo à disposição, elas podem ser muito bem usadas pelo Seabra. O Seabra faz um trabalho de excelência e eu estava ouvindo a transmissão de Vossa Excelência ontem, e mesmo depois de um 3-0, mas assim, incontestável o placar, eu vi muita gente lá na sua live, lá no Samuel, pedindo a cabeça do Seabra, cara.
É um negócio que eu não entendo. É, não. Porque não tem grife. Tem direito de não gostar da maneira que o time joga, de não gostar do trabalho do técnico, isso aí faz parte do futebol. Eu só queria destacar a partida também que fez o Vidalba. Eu disse durante a semana que seria uma incoerência o Vidalba não ser o titular, uma vez que o Seabra, na partida anterior, quando ele não teve o Zé Ivaldo, ele colocou o Neres do lado direito, exatamente para não deslocar o João Marcelo, que vem jogando do lado esquerdo. Então, eu disse durante a semana que, bom, desta forma, para não deslocar o Zé Ivaldo, que joga do lado direito, o prudente seria colocar o Vidalba, que é canhoto, joga do lado esquerdo, e não jogar o Zé Ivaldo para lá, ou muito menos o Neres. Uma partida corretíssima do Vidalba, 5 interceptações pelo alto. Também muita. O Vidalba tem 1,77 m. Thiago, posicionamento. O seu argumento foi derrubado pelo jogo do Vidalba Nossa, ontem. mas 90 minutos é capaz de derrubar um argumento? Não, Thiago. 90 minutos? Thiago, ainda mais fraco, igual foi o seu. Com 90 sinceridade. minutos. Talvez na verdade, em 9 minutos o Vidalba já derrubou então seu argumento. A gente pode esperar. Bom, eu vou terminar de falar a respeito da partida que o Vidalba fez, inclusive participando do primeiro gol, onde ele desconstrói um passe onde o Yuri Alberto ia receber, ele coloca essa bola para frente, o Veron dá assistência de cabeça para o Matheus Pereira driblar e fazer o gol. Então, uma partida muito correta do Vidalba ontem, que saiu tendo cãibras, aí o Neres entrou, aí sim o Zé Ivaldo acabou sendo deslocado para o lado esquerdo. E detalhe, né? Ontem o Seabra foi substituindo as peças. O Barreal machucou, o Barreal cansou, ele colocou o Vitinho, um jogador com capacidade de marcação, criatividade, perna esquerda. Quando o Lucas Silva saiu, entrou o Ramiro. Ótimo, é por aí. Porque os dois juntos, realmente a dinâmica do meio campo fica afetada. Saiu o Machado, saiu o Romero, entrou o Machado. Então, até nas substituições, eu acho que foi muito feliz e uma partida corretíssima do Lucas Vidalba, que colocou todos os argumentos abaixo ontem. Eu, diferente do Valu, eu tenho mais prudência para analisar as coisas. Eu acho que não dá para chegar aqui depois de uma partida como uma só partida e falar que, olha, o jogador é um monstro maravilhoso. Até porque eu sou um resultadista e assumo isso aqui, o Valu também está sendo, mas raramente assume ser um resultadista. O ponto é, o Vidalba é um jogador baixo. Ontem o Cruzeiro jogou muito bem e o próprio Vidalba jogou muito bem. Eu sou cauteloso em relação a jogadores baixos na bola aérea. Não acho que um jogo de 90 minutos seja o suficiente para cravar que um jogador pode ser o grande nome. Até porque existe um jogador que ontem, na visão do Valu, jogou bem os 90 minutos, que é o Lucas Silva. Mas nos jogos anteriores ele fez críticas. Então assim, calma, Valuzinho, calma, eu te entendo. A empolgação tá ótima, eu também tô empolgado. Tô empolgado pra caramba, ainda mais com os caras que vão chegar. Imagina quando tiver ainda o Jonathan Jesus, que tem mais de 1,90 m na zaga. Aí vai ficar delícia essa bola aérea. Mas acalme-se, o Cruzeiro tem jogadores muito melhores que ele. E assim como ele fez uma partida inclusive correta, falou na entrevista. Eu te deixei falar, agora me deixa. Assim como ele fez uma partida correta, o Neres fez uma partida muito correta contra o Flamengo também. Bom, é isso. Fica à vontade. Rapidamente aqui, eu preciso falar da Ergol. Rapidamente, só fecha no Valu pra mim. Valu, você vai ter que me responder com... Mas assim, é sim ou não? Fechou? Fechou. Valu, você é resultadista? Não. Muito obrigado. Então é o seguinte...